Então, meus amores, vamos finalizando essa semana de revisão e hoje a palavra de Deus que eu trago para vocês, da nossa devocional, se encontra em Josué, capítulo 22, versículo 5, que diz assim: Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a ele e a servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Então, essa palavra de Deus, o que é que ela traz para nós? Existem vários caminhos. Não tem quando a gente está num trânsito, então vemos aquelas placas de trânsito. Então, aquelas placas, elas indicam vários caminhos que nós podemos seguir, não é? Então, a vida também, ela pode ser muito confusa para a gente. Então, algumas vezes é difícil a gente saber a direção certa, o lugar certo que devemos seguir. Mas a gente deve lembrar desse mandamento. A gente deve amar a Deus mais do que tudo no mundo. E a palavra dele diz que ele é o caminho. Então, é um caminho que devemos seguir, a Cristo Jesus. Então, quando a gente segue esse caminho, nós não temos mais aquela confusão, nós não vamos ficar mais confuso para onde iremos. Então, que vocês sempre se lembrem que o caminho é Cristo. Esse é o caminho certo a ser seguido. E agora vamos começar a nossa aula. Então, meus amores, na nossa aula de natureza vamos revisar as estações do ano. Então, lembram que eu falei para vocês que o nosso planeta Terra, ele gira ao redor do Sol? Então, ele faz esse movimento, ó. Nosso Sol está aqui paradinho e o planeta Terra, ele gira ao redor do Sol. E com esse giro, com esse movimento que ele faz, acontece as 4 estações. Então, temos a primavera. Lembram que a primavera é o quê? A chegada das flores, o nascer das flores. As flores brotam, que inclusive começa essa semana agora. Então, setembro começa a primavera e vai até dezembro. Quando acaba em dezembro, já começa o quê? O verão. O verão, que é aquele calorzão, que é o que? O sol quente, que a gente já está começando a sentir, né? Esse sol quente, mas ainda não estamos no verão. Primavera, imagine quando chegar no verão. E verão é o que? Mês de férias. A gente vai à praia, se diverte, brinca no mar, na piscina. Então, o verão é essa alegria toda e a gente fica tão bronzeadinho, né? Com as bochechas toda vermelhinha, queimado do sol, mas é muito bom. Então, falamos da primavera, o verão e agora, depois do verão, vem o outono. O outono é quando as folhas das árvores, elas começam a secar para transformar novamente, né? A chegada do inverno, no caso. Então, o outono, ele é a queda das folhas, as folhas ficam amareladas, avermelhadas, que nem essas aqui que estão caindo no vídeo. Então, as folhas caem das árvores. Então, chega o inverno, que o inverno é aquele tempo frio, gelado, chuvas em alguns países, mas neve em outros. Então, essas são as 4 estações. O clima no nosso mundo vive nessa constante mudança, mas tudo tem uma ordem. Então, Deus é maravilhoso. Sempre tem a ordem. Você não vê as 4 estações ao mesmo tempo. Não. Primeiro uma começa, tem o começo, tem o fim, aí entra a outra. E assim vai. Então, essa foi a nossa revisão, meus amores, de natureza, sobre as 4 estações. E agora vamos para a nossa aula de sociedade. E na nossa aula, na nossa revisão de sociedade, vamos falar sobre o quê? Sobre os meios de transporte. Então, falamos que temos 3 tipos de meios de transporte. O aéreo. Qual é o transporte aéreo? É aquele que se movimenta no ar. Quais são esses meios de transporte? Tem o avião, o helicóptero, o balão, o jato.
tem vários outros meios de transporte que se movimentam no ar. Esses são os meios de transporte aéreos. Então, quando vocês ouvirem essa palavra, meios de transporte aéreos, são aqueles transportes que se movimentam no ar, ok? E os meios de transporte terrestre? Já está falando terrestre, na terra. Então, quais são esses meios de transporte? Tem um carro, caminhão, trem, a bicicleta, tem vários outros meios de transporte, né? A moto, a Kombi. Então, esses são alguns exemplos de meios de transporte terrestre. E meios de transporte aquático são aqueles que se movimentam aonde? Na água. Então, quais são esses meios de transporte que se movimentam na água? O navio, o barco, o bote. Tem o submarino, né? Aquele que fica bem no fundo mesmo do mar. Então, esses são alguns exemplos de meios de transporte aquático. Então, voltando. Aéreos são aqueles que se transportam aonde? Que se movimentam aonde? No ar. O terrestre, na terra. E os aquáticos, na água, ok? Já que estamos falando sobre meios de transporte, vamos falar também sobre a Semana do Trânsito. Estamos num mês que se fala sobre a conscientização do trânsito também. Como é importante a gente ter essa consciência no trânsito. Mas o que é trânsito? Então, o trânsito é o movimento de pessoas nas ruas das cidades, né? Então, essas pessoas, como assim é o movimento de pessoas? Elas se movimentam como? Através de quê? Pode ser a pé, pode ser de carro, pode ser de moto, de bicicleta. Então, isso é o trânsito. São o movimento das pessoas nas ruas das cidades. Então, vamos ver algumas imagens aí do que é o trânsito. Então, o trânsito é o movimento de pessoas nas ruas das cidades, ou mesmo pelas estradas. E esse movimento pode ser feito a pé, de bicicleta, de carro, de ônibus. E para evitar acidentes, o governo, que é responsável por cuidar da nossa cidade, teve que criar algumas formas para evitar os acidentes e deixar o trânsito funcionando. Então foram criadas algumas leis de trânsito, os sinais de identificação, que no caso são os semáforos. O semáforo apresenta 3 cores: vermelho, amarelo e verde. Cada cor tem a sua função. O verde significa que os carros podem prosseguir. O amarelo é a atenção. Eles precisam ir reduzindo a velocidade, porque depois do amarelo vem a cor vermelha, que é parar. Foram criadas também placas de sinalizações para que os motoristas se atentem, tanto à velocidade quanto quebra-molas, para onde prosseguir, para não ocorrer acidentes. Tanto o motorista quanto pedestres devem ficar bem atentos às placas de sinalizações, para não ocorrer acidentes. É muito importante que os pedestres utilizem a faixa, porque é nela que os pedestres podem se sentir mais seguros em atravessar a pista, porque os motoristas, eles sabem que devem parar. Preferência é sempre do pedestre. Então, viram, crianças, como é importante a gente sempre obedecer às leis de trânsito, seja pedestre, seja motoristas, ciclistas, enfim, a gente deve sempre estar prestando atenção nas placas de trânsito. Pedestre sempre atravessando na faixa, é mais seguro lá, tá bom? Como atividade, também, vocês receberam uma folhinha que tem essas imagens aqui. Então, vocês irão montar, vão recortar e vão montar esse carrinho. Olha só como ele é interessante. Tem essa parte da frente e tem a parte de trás. Na de vocês está em branco. Por quê? É para vocês colarem essa plaquinha aqui, ó, que diz assim: a paz no trânsito também se constrói com respeito.
Vocês irão colar no fundo. E, se vocês perceberam, tem também umas imagenzinhas que vocês irão colocar dentro do carro de vocês. Olha só que legal, que lindo! Então, vocês irão fazer uma sanfoninha com a imagem que tem. Vocês irão recortar a imagem, ela vem assim, né? Recorta e pede para a mamãe, se não conseguir fazer uma sanfona, um zigue-zague. Então, vai e vem, vai e vem. E cola cada bandazinha em uma parte do carrinho. Porque quando vocês forem fechar o carro, fica assim, ó. Então, esse é o carrinho. E pinta, tá bom? Porque fica bem mais bonito pintado. Então, meus amores, falando sobre o trânsito é isso. Respeitando sempre as leis de trânsito e que todos vão sair lucrando, né? Sem acidentes, nada de coisas terríveis que a gente sempre vê na televisão, né? Porque estamos fazendo o quê? Com prudência, certo? Então, do mesmo jeito que fez esse carrinho aqui, vocês também receberam o da árvore. Da árvore também é do mesmo jeito, porque estamos comemorando a semana da árvore, né? O dia da árvore. Então, como devemos preservar as nossas árvores? Falando na aula de natureza, não é? Que a árvore tem uma função muito importante. Então, quem é que quer estar respirando um ar impuro? Ninguém, né? Então, a árvore, ela transforma esse ar impuro num ar puro para a gente respirar, num ar saudável. Então, vamos preservar as nossas árvores. Então, meus amores, essa foi a aula de hoje, a revisão de natureza. Então, semana que vem não vai ter aula gravada, porque vocês estarão, né, realizando as provinhas de vocês. Então, beijos enormes, saudades de vocês. Façam uma boa atividade e sempre lembrando do que aprenderam nas videoaulas e também com o que papai e mamãe estão ajudando vocês aí em casa, tá bom? Tchau e até mais!